Eu vou passar a palavra agora para o nosso debatedor, o doutor Luiz Carlos Pinheiro Machado, que é agrônomo pela Federal do Rio Grande do Sul de 1950, doutor em agronomia pela mesma universidade em 59, professor catedrático de zootecnia aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, titular aposentado também de produção animal da Federal de Santa Catarina. Foi presidente da Embrapa entre 85 e 86 e realizou centenas de projetos de desenvolvimento sustentável de produção animal em vários países. Atualmente é consultor internacional agropecuária sustentável e participa do mestrado profissional da Federal de Santa Catarina na formação de profissionais para a produção de alimentos sem veneno. Trabalha a favor da vida. Bem, bom dia. Eu quero que as minhas primeiras palavras sejam de absoluta e restrita solidariedade à luta pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Quando eu recebi o convite para participar desse evento do professor Eduardo, e posteriormente as atividades desenvolvidas pela professora Inês e ele, eu fiquei um pouco perplexo, porque, na verdade, cada item do desdobramento do tema comporta um dia inteiro de debate. E agora, com grande surpresa, eu vejo que os debatedores, aliás, os autores, os relatores, apresentam o problema de uma forma rigorosamente correta, oportuna e necessária. E mostram claramente a gravidade de um problema que vive o nosso país. Eu me reporto à apresentação feita pelo professor Eduardo, porque me parece que ele, ao final de sua intervenção, e isso eu coloco como um tema de meditação a cada uma e a cada um aqui presente, que nós estamos vivendo um momento muito difícil, fruto exclusivamente da barbárie do capitalismo. E isso é um fato grave e que necessita de cada um de nós muita meditação, e ao final eu vou talvez voltar a esse assunto. Fazendo então primeiro o papel de relator, coordenador, não sei como é o título, interessante que ao longo da minha vida, que como vocês viram não é tão curta, felizmente, e espero que todos vocês tenham vida maior do que a minha, sempre me toca a pior parte. Engraçado essa coincidência, né? Como agora, nesse momento. Quer dizer, o que eles falaram foi tudo muito fácil, né? Agora, para mim, ter que interpretar, ter que sintetizar tudo isso e ainda dar opinião, e tudo isso em 25 minutos, é um esforço inaudito, mas em todo caso. Bem, o professor Sérgio, que foi o primeiro a abordar, ele nos deu um quadro da realidade socioeconômica do problema carne, de um modo geral, nos seus distintos aspectos, que nos deixou perfeitamente à vontade para entender o problema. Mostrou todos os detalhes básicos e, por isso, ele foi, com muita justiça, muito aplaudido. Um fato interessante, e que, de certo modo, me toca, é que todos os três palestrantes se referiram ao bem-estar animal. E eu costumo, depois que a gente tem uma certa idade, mesmo nos momentos mais solenes, como este aqui, sempre me ocorre contar alguma história. É mania já das pessoas que têm mais de 20 anos. E uma das histórias que eu tenho para contar
é que eu fiquei muito feliz e até emocionado, porque todos os textos comentaram um fato básico na criação animal hoje no Brasil e no mundo, que é o bem-estar animal. Isso porque este assunto, quem trouxe para o Brasil fui eu. Foi uma das coisas que me tocou como responsabilidade. Em 1978, eu participei de um congresso na Espanha, e imediatamente nós criamos na Universidade Federal de Santa Catarina a disciplina de etologia, e o professor Pedro, que está aqui, sabe que foi aluno brilhante, né? Tem que dizer a verdade, né? Então, isso aí realmente é uma coisa bonita, né? A gente faz uma atitude. E foi engraçado, porque logo que eu trouxe esse assunto, quando eu apresentei no departamento da nossa universidade, uma professora teve um sorriso irônico e disse: agora vamos tratar dos cachorrinhos também. Quer dizer, a ignorância existe também na universidade. Mas, bem, então, por outro lado, deixa eu dar uma controlada no tempo aqui, por favor. Faz favor? Obrigado. Porcaria. E o professor Pedro Ivan, ele fez um histórico muito erudito e muito real da evolução dos 3 processos de produção de carne básica do Brasil: bovino, suíno e aves, e mostrou a transformação que houve. Talvez valesse a pena dizer a cada um que estão aqui presentes que essa transformação ela não ocorreu como uma necessidade interna do Brasil. Ela decorreu como produto de uma ação chamada Revolução Verde, que não foi nem revolução nem foi verde, que foi introduzida exatamente pelo capitalismo no Brasil, que levou o capital ao campo, a concentração de capital no campo. Então, aí fecha esse importante relatório que ele nos apresentou. Ainda também, nessa linha de boas e completas intervenções, a professora Natália Suzuki, com a sua característica pré-nipônica, trouxe uma exposição muito detalhada, muito didática, e que também foi muito aplaudida, com justiça, né, porque nos trouxe informações muito importantes, sobretudo sobre os aspectos que estão ao lado desse processo relacionado com a produção de carne, que é a produção escrava, que é o desrespeito absoluto à condição humana, né, com o desrespeito à legislação social. A legislação trabalhista no Brasil já é deficiente. E ainda aplicando mal, imaginem como esses nossos pobres concidadãos e concidadãs que estão lá sofrem, né? Então, realmente, os nossos relatores foram muito precisos, e eu só posso pedir a todos uma calorosa salva de palmas pelo trabalho que eles fizeram. Obrigado. Bem, eu vou fazer uma pequena transgressão. Aliás, me agrada transgredir a lei, porque essa lei que anda por aí é tudo porcaria, né? Que é a seguinte: eu quero também comentar algumas coisas relacionadas com esse tema. E eu vou começar fazendo uma pergunta a todas e a todos presentes. A cada um dos presentes, por favor, imaginem... Começou a revolução? Mas, bem, eu vou falar um assunto sério, né? A cada um dos presentes e das presentes, imagine o seu círculo familiar.
seu círculo social familiar, composto pelos parentes de sangue, naturalmente, e pelos amigos. Então, imagine esse círculo de cada um. Né? E aí eu faço a seguinte pergunta. Quem, neste círculo, não tem um caso de câncer, levante o braço. 1, 3, 4. E se pensarem bem, esses 4 também têm caso de câncer. Pois bem, isso é extremamente grave. E isso é exatamente a consequência do agronegócio e dessas cadeias produtivas, que eu diria melhor, improdutivas, que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Então, eu me preocupei muito, como tenho me preocupado, com essas questões. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, isso aqui é um cartaz da Índia. E essa cartaz da Índia diz o seguinte: alimentos do suicídio. E relata um protesto contra Monsanto, porque houve um caso numa província de mais de 150 suicídios, 150 mil suicídios. Este outro documento aqui, que é de uma cientista norte-americana, glifosato, desgarradora carta antes da morte de uma científica do EPA, que é o organismo norte-americano que trata dos alimentos, sim, causa câncer. Este dado, que é de todos, me parece o mais dramático, o mais pungente, cientistas afirmam que o glifosato causará autismo em 50% das crianças até 2025. Vocês dão conta do que é isso? Glifosato. Ah, o que é o glifosato? Ah, muito obrigado pela contribuição. Sempre é bom ter agrônomas no plenário, porque corrige a gente, né? Dá um puxãozinho de orelha. Não, realmente, aliás, ontem, conversando com a minha filha sobre esse assunto, e também com a minha esposa, que está aqui, ele me perguntou, mas o que é o glifosato? Bom, o glifosato é um veneno utilizado pela Monsanto, que mantém em sigilo comercial a fórmula e que é usado largamente na produção vegetal com o objetivo de matar o que eles chamam de ervas daninhas. Desde logo, não existe erva daninha na natureza. Existem plantas mal manejadas. Então, este veneno, ele é um herbicida, né? Ele mata plantas, e essa é a função, e ele é distribuído em todo o mundo, e é o herbicida mais utilizado universalmente. Está bem a resposta? Tá. Bom, tem gente que vem daqui um pouquinho, também não pode ser tudo ao mesmo tempo, né? Bem, e aí, então tá, muito bem, então vamos pegar essa cadeia que está boa. Como consequência dessa dominação das multinacionais, e é isso que a gente tem que ter consciência, pessoal. Não adianta só ficar discutindo os efeitos, vamos ter que discutir a causa e vamos ter que combater a causa, naturalmente. Né? Não podemos aceitar mais essa dominação pela Monsanto, que hoje domina o governo brasileiro, domina o governo norte-americano, domina a Embrapa e domina o mundo capitalista que anda por aí afora. Né? Através do suborno, comprando as pessoas. Isso quando não utilizam métodos mais graves, como inclusive o desaparecimento de pessoas, a morte súbita de pessoas, principalmente aquelas que têm comprovação científica dos males que eles estão provocando no mundo. Pois bem, então, uma das formas de dominação dessas multinacionais, porque também não é só a Monsanto, cuidado, tem a Bayer, tem a Dow Chemical, tem a Syngenta, tem várias aí, a DuPont, são 5, né, que estão também se unindo para se tornarem cada vez maior. Isso aí, aquele que foi o professor Pedro Ivan que comentou, como eles se aglutinam, né, para poder dominar mais. Pois bem, então, eles criaram os transgênicos. O que são transgênicos?
Transgênicos são seres que são produzidos artificialmente no laboratório e que contêm genes de espécies diferentes, às vezes de gênero e hoje até de reino. Ou seja, hoje já existem alguns trabalhos incorporando genes humanos em algumas plantas com o objetivo de criar sempre dependência. Então, a dependência vem com a semente, que hoje eles dominam completamente o mercado de sementes, e os transgênicos são, sim, cancerígenos. Há um trabalho russo, de uma cientista russa, que alimentou suínos com soja transgênica. E na terceira geração, as porcas eram absolutamente estéreis. Então, há inúmeros casos, que eu também não vou trazer aqui, porque seria fastidioso, mas que nós temos que compreender o mal que essas multinacionais cometem e que são as responsáveis por todo esse rol de fatos que foram relatados aqui. Ainda na questão de denúncias, digamos, aqui diz assim, a ONU desmonta o mito de que plaguicidas, que são os antibióticos, os agrotóxicos, são necessários para a alimentação. E, finalmente, olha que eu vou fazer olha quanto me ameaça, eu boto em votação. Querem que eu pare? Querem que eu pare ou que eu continue? Não, eu vou procurar. Companheira, eu tenho 60 anos de Assembleia. E, por último, esse documento aqui de uma organização norte-americana que se chama Organic Bites, que é uma organização a favor da vida, que publica um comentário, triste comentário, que é exatamente uma das resoluções que a Monsanto dominou no Congresso norte-americano. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, porque são tantas coisas que vêm que a gente precisa comentar, mas esse comentário eu acho que é importante. Essa operação Lava Jato, né, que está aí em voga, será que não tem uma conotação dessa operação com alguma coisa mais grave? Vejam só, a legislação norte-americana estabelece como legal o lobby. O que é o lobby? O lobby tem o deputado João, né? E eu sou lobista, então eu chego para o deputado João e digo, olha, deputado, tem que votar assim, assim, assim. E o deputado João me pergunta, quanto é que paga? Eu digo, eu pago tanto, então está fechado o negócio. Quer dizer, é uma compra escandalosa e pública da legislação norte-americana. Bom, há algum tempo atrás, a Boeing, todo mundo sabe quem é, a companhia de aviação, teve um escândalo tremendo de corrupção. Porque, além do lobby, eles foram muito além, e foi um negócio um pouco parecido com o que está acontecendo, que aconteceu aqui no Brasil. E isso, a justiça norte-americana identificou a fraude. Então, o que fez? Destituiu o diretor que tinha feito o trabalho nefasto da Boeing, aplicou uma multa de $1 milhão, e a Boeing continuou produzindo avião para todo mundo. Aqui, o que aconteceu? Bota na cadeia os responsáveis e as empresas. Que eu não estou defendendo multinacional, eu estou só querendo traduzir o efeito social que houve, um dos efeitos sociais negativos desse Lava Jato. Então, ao invés de identificar os responsáveis e atuar sobre o responsável, mas permitindo que as empresas continuem seu trabalho, não. Paralisa o trabalho das empresas. Isto é, eu acredito que mais de 100 mil trabalhadores estão aguardando trabalho porque está tudo parado. Então, essa diferença é muito grave. E, por isso, por um lado. Por outro lado, essa dos frigoríficos. Por que os frigoríficos? Qual foi, quem sabe? Sim. A gente, quando tem depois de 20 anos, a gente passa a ver o que está do outro lado do muro. Então, o que pode estar atrás do muro? Do escândalo da carne e de toda essa parafernália que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Curiosamente, as empresas brasileiras
são concorrentes das empresas norte-americanas e estão ganhando as concorrências, principalmente na África. Coincidentemente, os frigoríficos brasileiros, sem defender de jeito nenhum, eu estou só trazendo um efeito político imediato que é muito importante a gente saber. São concorrentes dos frigoríficos norte-americanos. E nada mais simples do que comprar os frigoríficos brasileiros para dominar o mercado da carne. Então, na verdade, atrás disso aí, há um enorme jogo econômico comandado, produzido, pelo que o professor Pedro Ivan comentou com muita propriedade, pelo capital financeiro. E é o capital financeiro que está fazendo esse controle todo. E os bobos, compreendeu? Como esse de Não, eu vou... Tá bom. Bom, então agora, já que então, só 5 minutos, deixa eu defender os meus animais. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma afirmação muito importante. A carne bovina absolutamente não tem qualquer inconveniente à saúde humana. E aí vem, que carne bovina? Há duas formas de carne bovina. Há a carne bovina produzida nos confinamentos, esta sim é um veneno, como é um veneno a carne de suínos, como é um veneno a carne de aves. Mas, se esta carne for produzida a pasto, e um pasto racional, ela tem os ingredientes naturais anticancerígenos mais conhecidos que se conhece. Por exemplo, a gordura de um bovino criado a pasto é rica em CLA, ácido linoleico conjugado, que é um conjunto de ácidos que são fatores anticancerígenos naturais. Agora, uma coisa e aí, depois eu quero ter 1 minuto para poder concluir. Então, o que acontece é o seguinte, um professor da Austrália, chamado Mark Adams, fez uma pesquisa, ele é diretor da Faculdade de Agronomia da Universidade de Sydney, que é considerada a melhor universidade da Austrália. Pois bem, ele fez o seguinte experimento. Ele mediu a quantidade que o bovino expele no seu processo digestivo, porque o bovino tem um estômago diferente. Ele tem um estômago com 4 compartimentos, que tem todo um processo de fermentação, e essa fermentação, através da flatulência e da erudição, é colocada sob a forma de metano na atmosfera. E cada bovino, cada ano, emite 60 quilos de metano por ano. Muito bem, isso é verdade, não tem discussão. Mas o que é também verdade, que é omitido, e que não é dito, e que precisa ser dito para que todo mundo saiba, é que nesse trabalho do professor Adams, ele, em 1 hectare de pasto bem manejado, veja bem, 1 hectare de pasto manejado, sequestra tanto gás carbônico da atmosfera, quanto uma vaca emite durante 1 ano. Então, 1 hectare, vejam só, 1 hectare de pasto bem manejado é suficiente para recuperar todo o processo da contaminação ambiental. Falando em contaminação ambiental, antes disso, essa pesquisa australiana teve uma repercussão tão forte que uma jornalista norte-americana escreveu um livro, que eu tenho um livro, que o título do livro é o seguinte: Vacas salvem o mundo. Por quê? Porque quando a vaca é produzida num ambiente saudável, ela produz um sequestro de carbono atmosférico e numa intensidade muito maior do que emite. Bom, então, a questão dos bovinos, agora, o bovino em confinamento, cuidado, esse não. Esse sim, esse é nocivo. Ele é contaminador, etc. E quando se fala em contaminação ambiental, é preciso se dizer que a base da contaminação ambiental não são os bovinos, não são os animais. É a grande indústria europeia, norte-americana e canadense, e principalmente a conduta perdulária dos norte-americanos, cujos automóveis são responsáveis por 25% de toda a contaminação do mundo.
E isso aí ninguém comenta. Um minuto. Tá, já vou sair. Então, bem, vejam o que eu queria, basicamente o que eu quero deixar como mensagem é que, sim, temos soluções. E aqui eu vou apresentar números. A produção de arroz ecológico pelo Movimento Sem Terra do Rio Grande do Sul desenvolveu uma tecnologia de produção de arroz sem veneno. Este ano foram 20 mil hectares em todo o estado, com 120 famílias e com uma produção de 150 mil sacos, sem veneno. A produção de leite, o professor Pinheiro Filho, da Universidade de Santa Catarina, fez uma projeção, uma simulação da produção de leite exclusivamente a pasto. Sabe qual foi o resultado? E leite a pasto significa leite de alta qualidade. 12% da área atual utilizada na agricultura são suficientes para fazer toda a produção de leite que a humanidade consome. Então, eu tenho um projeto na Argentina de 30 mil hectares, que este projeto produz carne e grãos sem veneno. E assim, hoje nós temos tecnologia, isso é muito importante, que cada um de nós tenhamos presente e que usemos sempre que possível. Sim, temos tecnologia. E essa tecnologia, ela só é válida quando ela é possível de ser usada a nível da humanidade. Porque o nosso compromisso não é apenas de resolver os problemas do Brasil. O nosso compromisso é muito maior. É de atuar no sentido de superar a fome de 1 bilhão de seres humanos que padecem de fome. E a cada 5 segundos morre uma criança por fome. E isso é inaceitável. Obrigado.